agora no TJ a gente conversa com a Camila Moraes, que produziu esse documentário. Camila, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao TJ. Queria saber de você o que mais chamou a atenção quando você esteve no Marajó. Boa tarde, Rayane, boa tarde, Letícia, Eduardo, a todos que acompanham ao TJ Aparecida. Olha, o que chama a atenção de todos nós que estivemos lá, eu, João Éder, Luiz Henrique, nosso auxiliar, a negligência, né? A violação de tantos direitos, desde a saúde, ao saneamento básico, a educação, a proteção dos mais vulneráveis, a proteção dos territórios quilombolas. É uma série de violação de direitos que fazem desse grande arquipélago uma desigualdade sem fim. A gente viu nos últimos anos a instrumentalização do Marajó em favor de política, de igrejas neopentecostais, usando o Marajó como um instrumento mesmo, esquecendo do que provoca tantas desigualdades. É a falta de política pública, é a falta de acompanhamento daqueles que são responsáveis pelas áreas, é a falta de fiscalização, quando a gente vê a grilagem de terra, é a falta de fiscalização. Como que alguém chega, invade um território, fala que é seu e assume um território por cima de um território quilombola, onde as pessoas estão lá há mais de 100 anos. Então, é uma série de violações que surpreendem quando a gente chega num lugar que é tão bonito, que tem uma natureza incrível, onde tem tradições dos povos quilombolas, ribeirinhos, indígenas, e aí a gente vê essa desigualdade, esse grande contraste, uma natureza, uma Amazônia linda, mas com tantas desigualdades sociais onde a população sofre. Durante o período que vocês estiveram lá, qual que foi o maior desafio, né? Na execução mesmo, tanto das gravações, de ir até os locais, porque é um arquipélago, então são muitas ilhas, né? Como que foi essa gravação? A gente não conseguiu ir em todos os lugares. Como você disse, Letícia, é um arquipélago, são muitas ilhas, então nós escolhemos alguns lugares onde a igreja tem iniciativas bem pontuais e que nós escolhemos dentro da nossa proposta retratar. Então nós somos em 3 cidades diferentes, Salvaterra, que fica mais ao norte, e depois nós voltamos para Belém, e aí fomos a parte mais ao sul, que é Bagre e Breves. A maior dificuldade, com certeza, foi a distância, porque para a gente sair de um lugar e ir a outro lugar, a gente demanda muito tempo. Eu e os meninos fizemos as contas que, mais ou menos, nós ficamos 50 horas dentro de barcos, embarcações de todos os tamanhos e tipos, para a gente poder chegar nos lugares. Então, para vocês terem uma noção, de Belém para Bagre, que fica mais ao sul, a gente levou uma madrugada toda. A gente pegou o barco 6 horas da tarde, chegou às 6 horas da manhã, e depois para retornar também. De Bagre para Breves, foram mais 4 horas de barco. Então, assim, a distância, não tem outra forma de chegar nesses locais, é só de barco, é um arquipélago. Então, a rua, como eles dizem, é o rio. E aí a embarcação, ela demora, né? Ela não é rápida. Então, a gente teve essa grande dificuldade da locomoção de um lugar para o outro, que demanda tempo, né? Camila, boa tarde para você e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? É a nossa missão de evangelizar pela comunicação, muito bem sucedida por essa série Desafios da Igreja. Queria perguntar para você, a gente sabe da dificuldade de gravação de reportagens como esta, né? Porque a gente vai até locais onde muitas emissoras não foram até hoje. 4 das 10 cidades com pior nível de desenvolvimento estão nessa região do Marajó. É a completa ausência do poder público, né? E aí, Edu, a gente toca numa das maiores feridas, que é o avanço também do narcotráfico, das milícias. Então, nessa região também, a gente já vê a presença forte das milícias, né, e das grandes facções que dominam as áreas. Como tem ausência do poder público, como tem ausência de fiscalização, a gente vê que o crime organizado também chega nessa área. Então, a gente acaba se colocando em risco também nessas regiões, porque o nosso material é um material de denúncia. E aí a gente está denunciando a falta de poder público, a falta de fiscalização e onde o crime organizado chega e domina. Nós tivemos algumas realidades lá que
particularmente nos deixou com medo, porque nós íamos em alguns lugares e de repente chegava um aviso: olha, falaram que é para vocês não gravarem aqui. Olha, melhor vocês não voltarem aqui. Ah, falaram para as pessoas não gravarem as entrevistas. Mas como o nosso jornalismo é profético, é um jornalismo de denúncia. Inclusive, o Papa Leão XIV falou recentemente para uma jornalista peruana dessa incisão, né, do jornalismo, que onde não há um jornalismo livre, não existe democracia. Nós somos um jornalismo livre, então nós fomos, denunciamos, sabemos que corremos risco, isso é evidente, mas a nossa proposta é essa: mostrar para as pessoas de casa a desigualdade social do nosso país, a presença da igreja, que faz a diferença na vida de tantas pessoas lá no arquipélago do Marajó. Camila, obrigado, viu, pela participação aqui no TJ. Parabéns pelo trabalho também seu e de toda a equipe. Muito obrigada. O convite, então, para todo mundo hoje, às 9h, acompanhar na TV Aparecida, Desafios da Igreja, Marajó, o Arquipélago das Desigualdades, destacando a nossa equipe, João Éder, Luiz Henrique, Renato Dias, que é o grande arquiteto aí de montar o quebra-cabeça na edição, junto com o William Carvalho. Então, a gente agradece muito a todos aqueles que vão acompanhar esse material de conscientização e para poder formar opinião de uma forma correta, né? É isso aí, Camila. Perfeito. Uma grande equipe fazendo um grande trabalho, viu? Parabéns para você, querido. Valeu. Parabéns, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada.